Bom dia, meninos e meninas do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Belinha e no vídeo de hoje vamos fazer um pudim de morango. E vamos começar aqui pela caldinha. Já tenho aqui o meu tachinho e vamos colocar 100 ml de água. Tenho aqui 100 ml de água, vamos colocar aqui e vamos colocar também 5 colheres de açúcar. Eu vou fazer uma calda um pouco diferente, não é uma calda de caramelo, mas sim uma calda de açúcar com gelatina de morango. Sim, é algo diferente. 3, 4, 5. Agora vamos esperar que aqui o nosso açúcar comece a aquecer, comece a derreter, para assim depois adicionarmos 2 colheres de sopa de gelatina em pó. Vamos esperar que isto comece a desenvolver, comece a entrar em ebulição. Agora, neste estado, está a nossa calda, como podem ver, eu penso que conseguem ver aí. Ainda está num fio ainda está muito fina. Agora já vamos acrescentar 2 colheres de sopa de gelatina em pó, que eu já tenho aqui. E vamos deixar ferver até que a nossa calda comece a ficar mais, como se fosse um xarope. Eu ia dizer mais pegajosa, mas como se fosse um xarope. Pronto, 2 colheres de sopa. Agora vamos deixar que isto se dissolva e que vá apurando o ponto que nós desejamos. Como disse anteriormente, eu não vou fazer com o ponto da calda de caramelo, mas sim uma calda de açúcar com gelatina de morango. Pronto, vamos deixar que aqui a nossa mistura comece a engrossar. Eu penso que assim conseguem ver em que ponto é que isto irá ficar. Quando a nossa calda chegar neste ponto, como podem verificar, já não está tão líquida como estava anteriormente. Ela já faz um fio. Eu também não a quero muito consistente no ponto de rebuçado, senão depois fica muito difícil de retirarmos o nosso pudim da nossa forma. Neste ponto eu já vou colocar aqui na nossa forma de alumínio e tenho que fazer cuidado porque está muito quente. Como podem ver, a nossa caldinha tem uma cor diferente. Pronto, isto tem bastante, eu vou aproveitar e vou colocar no frigorífico a arrefecer, para que depois, quando nós colocarmos a massa do nosso pudim, ela estar quase sólida, de forma a que o nosso pudim não recosa e depois não fica assim todo cheio de furinhos na parte de cima, como se tivesse, não é como se tivesse, por estar recozido. Eu tenho aqui uma outra opção, se eventualmente quem me estiver a ver esteja interessado num faça e venda.
Existem estas forminhas, são forneáveis, mas tanto dá para ir ao forno como dá para cozer em banho-maria. Não na panela de pressão, não convém ir à panela de pressão. Porém, dá para cozer em banho-maria no processo manual de colocar a água a ferver no tachinho e colocar lá as forminhas. Estas formas, por sua vez, têm umas tampinhas que dá para... Tanto pode cozinhar já com a tampa, como pode cozinhar sem a tampa. Nesta parte coloca o alumínio e, se quiser, pode colocar também uma folhinha de papel para absorver a condensação e leva assim a cozer. Se não, pode colocar logo a tampinha que lhe diz respeito. Estas forminhas são ótimas quando nós queremos ou vender ou oferecer algo a alguém que aqui vai mais protegido. Pronto, então eu vou colocar a minha forminha de alumínio ali no frigorífico e já volto para começar a fazer a massa. Então vamos lá continuar. Aqui no bowl de louça eu tenho 3 gemas, uma já está meia passada. Temos que ter 3 gemas e passá-las ter uma peneirinha para passar. Isto é muito simples, a gente coloca aqui as gemas com uma faquinha ou até mesmo assim com a espátula, com o bico da espátula. Dá para nós cortarmos as gemas e deixá-las passar aqui na peneira. Porquê é que eu passo na peneira? Como é um pudim que não vai ao liquidificador, é um pudim que nós vamos bater a massa aqui na nossa mão, convém coar, ou seja, convém tirar estas peliculazinhas que a gema tem, porque depois pode ocorrer de aparecerem numa fatia e é muito desagradável que isso aconteça. Vamos fazer com que a nossa gema caia aqui toda, penso que me estão a ver. Isto é simples, se vocês tiverem uma peneira com uns furinhos maiorzinhos também não tem problema. Desde que as películas não passem, tranquilo. Isto, a minha gema está a ficar passadinha. Melhor, minhas gemas. Eu estou a fazer uma meia receita. Vocês, por sua vez, podem fazer uma receita inteira e aí já terão de colocar 6 gemas ou até mais, se preferirem um pudim maior ou várias unidades, como eu referi há pouco, das forminhas forneáveis, que são de meio quilo, ou até existem umas ainda bem mais pequeninas que são individuais. E essas vocês encontram nos fornecedores de equipamentos para pastelarias e confeitarias. Faça e venda também, takeaway. Vocês encontram isso lá nessas lojinhas. Pronto. Depois de termos coado a nossa gema, vamos adicionar aqui também meia lata de leite condensado. Aqui tenho meia lata de leite condensado e vamos adicionar aqui à nossa gema. Eu estou a colocar assim porque é para ficar visível, senão fica de costas para a câmara. Pronto. Vamos colocar também, ou melhor, nesta etapa vamos colocar o suco de morango, suco Tang. Estou a utilizar suco Tang. O pacote já não está inteiro porque eu já precisei. No entanto, a quantidade que ele contém é o suficiente. Eu vou utilizar meio pacotinho de suco Tang. Porém, se vocês fizerem um pudim de 6 gemas, poderão colocar um pacote inteiro. Mas isso já fica ao critério de pessoa para pessoa. Até pode colocar outro sabor, sem ser morango. Eu escolhi morango. Pronto.
E agora vamos dissolver isto muito bem. Misturar muito bem misturadinho, de forma a que o nosso suco tangue fique bem dissolvido. Eu vou acrescentar também um pacotinho de natas. Eu estou a utilizar natas de 35% de gordura. Porém, cá em Portugal, a maior parte das natas são quase todas com 35% de gordura. Umas mais consistentes, outras menos consistentes. Porém, a percentagem de gordura é a mesma, exceto quando aparece o termo light. Light ou magro. Pronto. Nesta etapazinha, eu vou adicionar as minhas natas. E vamos misturar tudo muito bem, de forma a que fique uma massa totalmente homogénea. Vão perceber que depois de vocês inserirem o suco de morango, como é um suco rico em ácido cítrico, ele vai dar assim uma leve puxada, ele fica mais denso, o creme engrossa com muita rapidez, mas ele depois volta à normalidade. Pronto. O nosso creme está a ficar no ponto. Vamos dar mais uma mexidela. E volto a recapitular. Para a nossa calda precisamos de 5 colheres de açúcar e de 100 ml de água. E deixamos ferver até que o nosso açúcar se dissolva por completo. Depois adicionamos 2 colheres de sopa de gelatina em pó. E deixamos ferver, ou melhor, mexemos muito bem primeiro até que dissolva toda a gelatina e deixamos ferver de forma a que engrosse um pouco, que fique num ponto de xarope. E então agora aqui para a nossa massa, nós precisamos de 3 gemas peneiradas, meia lata de leite condensado, meio pacotinho de suco tangue sabor morango e um pacotinho de natas da marca da vossa preferência e da percentagem de gordura da vossa preferência. Óbvio que quanto mais gordo for, mais cremoso fica. Pronto, o nosso creme fica nesta textura e eu vou buscar agora a minha forminha que está no frigorífico e vou verter para lá este creme. Como podem ver, a nossa caldinha está assim. Eu penso que tem pouca luz aqui, mas penso que dá para perceber a cor da nossa calda, que fica um rosinha clarinho, muito bonito. Agora vamos adicionar a nossa massa do pudim aqui na parte da chaminé. De forma a que a massa do nosso pudim não se misture já com a caldinha de gelatina. Eu vou fazer isto de outra forma, assim dá-me um pouco mais de jeito. E eu vou raspar aqui todo o nosso conteúdo
E sempre, colocando sempre na parte de cima da nossa chaminé. Pronto. Isto finalizado, vamos passar para colocar a nossa forminha na água a ferver para começar a cozedura do nosso pudim. Aqui, já nesta panela, eu já vou colocar a água quente e a nossa forma lá dentro. Só falta o pormenor. Faltam aqui as nossas folhinhas de papel para colocarmos por cima da nossa forma, dobrando as pontas para cima. Nós dobramos as pontas para cima para evitar que o papel absorva já a água que vai estar aqui no nosso tachinho. Colocamos só aqui assim, tentarmos colocar ao máximo de forma que, ok, pronto, a nossa forma está tampada com segurança, não entra qualquer umidade dentro. Vamos colocá-la aqui no nosso tachinho e vou colocar a água de forma a ter água suficiente para cozer, mas que não solte dentro. Pronto. Vamos deixar ferver e quando começar a ferver, contar entre 15 a 20 minutos. E o nosso pudim está pronto. Vamos aguardar que ele coza e logo que ele esteja pronto, eu trago cá para mostrar o resultado final. Até já! Como podem ver, o nosso pudim ficou assim. Está quente, agora vamos deixar arrefecer, vamos colocar no frigorífico. E depois venho cá trazer montado e decorado. Após começar a ferver, ficou 20 minutos. Depois de 20 minutos fiz o teste da faquinha, saiu limpinha, está cozido. Está com esta textura, eu não posso mexer muito senão ele desmonta-se. Até já! E aqui está o nosso pudinzinho. Ele está pequenininho, como vocês podem ver, como eu referi, a quantidade da receita é pequenina. Óbvio que se vocês fizerem o dobro da receita, ela virá mais ou menos aqui para esta altura, assim. Pronto, eu deixo-vos com mais esta receita. Espero que tenham gostado e até breve. Tchau!